Eu. o momento certo de dropar um jogo? Eu sei. Então, pra quem não Quando ele sabe... parece o Kong, Gollum. Peraí. Quando... pra você que não... O cara platinou Gollum. Pra você que não sabe, vai saber agora no nosso mano Diário dos Games, hein? Vamos ver. Quando alguns jogos começam a aparecer obrigação. Aquela sensação estranha de ligar seu videogame e olhar ali pro perfilzinho do jogo e sentir uma preguiça, como se você estivesse indo trabalhar. Aí, mas ele foi certeiro no Valhalla. Caralho, na moral, hoje tá bom, hein? Ele não passa desapercebido o Valhalla, mano. Eu quero que você se foda, Jureg. É isso que eu quero, cara. Jogar. Pois é. Valhalla é bom, tá bom? É jogo pra macho que tem testosterona debaixo da cachoeira, porra. Talvez esse seja o primeiro sinal de que você devia ter abandonado esse jogo faz tempo. Mas calma, porque essa não é toda a história. Porra, eu fiquei assim no final da platina ali do Warhammer, mano. Dropar um jogo virou quase um tabu entre gamers. É incrível como a galera consegue criar problema com tudo. Tem gente que acha errado, tem gente que acha normal, e tem gente que começa um jogo, joga 10 minutos, não sente nada e já sai falando que o jogo é ruim. E o mais curioso é que nenhuma dessas respostas é exatamente a certa, só que nenhuma também é exatamente a errada. A verdade é que existe sim um momento certo para abandonar um jogo e muita gente simplesmente ignora ele, seja por culpa, por pressão própria, por ansiedade ou porque não sabe identificar quando aquela experiência deixou de ser prazer e virou obrigação. Então hoje eu quero conversar com você sobre isso de uma forma simples, direta e sincera, sem complicar, sem filosofar demais, só eu, você e essa pergunta que todo gamer já se fez: quando é a hora de dropar um jogo? Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Diário dos Games, deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal, confere também o nosso... Cara, é engraçado isso, eu quero fazer essa pergunta, principalmente pra quem platina jogo, faz 1000G aí, eu busco 100%. Porque eu acho, de verdade isso, tá? Que o fato da gente sempre tá um passo a mais, o que é o passo a mais? A gente não só zera o jogo, zerar o jogo é meio que obrigação, vou zerar já. Só que como a gente se colocou numa parada de, eu quero a platina, que tá tipo... 1000 vezes além do só zerar, o só zerar é muito fácil. Então, tipo assim, eu não consigo começar um jogo e pelo menos não zerar. Sacou? Porque eu fiquei acostumado com a parada do 100%, então o só zerar já é automático, mas eu vou zerar de qualquer forma. É difícil eu começar um jogo que eu quero brincar com ele e mesmo que eu sinta que não tá indo tanto, eu não zerar. Pelo menos zerar eu vou. Agora, pode ser que eu não platine. Mas é doido isso, né? Alguém mais tem isso aí? Sei lá. Do clube de membros que você assina pelo preço de um cafezinho e ganha vídeos exclusivos, dicas pra crescer no YouTube e muito mais toda semana. Dito isso, bora pro vídeo. E sim, eu sei que tudo isso é relativo, então obviamente tudo que eu falar aqui é a minha opinião. Tamo junto? E eu vou te dizer, a resposta é mais clara do que parece. Mas antes de chegar nela, a gente precisa entender como cada jogador enxerga esse assunto. E por que essa decisão é tão mais profunda do que só não gostei, vou parar. Dropar jogos é um assunto que divide opiniões há anos. De um lado, existe a galera que acredita que abandonar um jogo é quase um pecado gamer, como se fosse falta de respeito com a obra, como se você tivesse a obrigação moral de terminar tudo aquilo que começou. Ah, e lembrando, esse vídeo aqui, ele não tá falando pra quem trampa com isso, né, gente? E o que eu falei também, é óbvio, deixa eu avisar, eu trampo com isso. Então, por exemplo, vamos supor num mundo imaginário que vai sair o Wrecking agora, eu joguei 3 horas, eu não vou abandonar o jogo. Por mais que eu não vou abandonar o jogo, porque eu vou trabalhar em cima dele. Entendeu? Então, por mais que, tá uma droga o Wrecking, pô, tô achando chato, eu não vou. Eu vou zerar ele e eu vou produzir vídeo em cima dele. Porque eu vou transformar a minha frustração em grana. E justo, não? Vocês não acham justo? Joguei o jogo, achei uma merda, me frustrei, pelo menos grana ele vai me render. O mesmo eu penso pra alguns outros jogos. Então zerar pelo menos um vídeo ele vai se transformar pra mim. Depois eu faço uma análise e falo, caramba, o jogo é ruim mesmo. Mas pelo menos zerar eu vou. E mais uma vez, como disse o Diário, essa é só a minha opinião, é só o meu ponto de vista. Você que joga de forma casual, só pra brincar, só pra zerar mesmo, obviamente, não. 2 horas de jogo, foda-se, não quero zerar isso aqui, vou partir pro próximo. Então, pronto. Amor. Isso. E do outro lado dessa moeda existe o pessoal que dropa tudo. Amor, quando você traz um café, por favor?
Se der, ó. Por favorzinho. I love you. My little girl. Tudo com 10, 20 minutos. Começa o game e não sente aquela explosão de dopamina na primeira missão e já pula pra outra coisa. Pra eles, se o jogo não mostrar serviço logo de cara, ele nem merece mais nem 5 minutos de chance. E no meio de tudo isso, existe aquele grupo enorme, que eu acho que é onde a maioria de nós se encontra, que simplesmente não sabe se deve insistir um pouco mais ou se tá perdendo tempo com algo que não faz sentido pra sua vida agora. Porque jogar videogame é uma coisa muito pessoal. Às vezes você tá no hype, tá todo mundo falando bem daquele jogo, você comprou, instalou e quando vai jogar... Lixo. Não. Às vezes você quer gostar, você tenta gostar, só que por algum motivo não funciona. Eu tenho medo disso acontecer comigo com o Baldur's Gate, velho. Juro pra vocês. Tenho medo, mas vamos ver. Pra você. E o pior, você fica carregando essa dúvida na cabeça. Será que eu tô errado? Será que é porque eu não insisti o suficiente? Por que será que todo mundo ama e eu não? Só que essa pergunta, se é certo dropar um jogo ou não tem uma única resposta. Ela muda de pessoa pra pessoa, de momento pra momento e de jogo pra jogo. Tem gente que se cobra demais, tem gente que pula tudo rápido demais e tem gente que só precisa de um pouco de clareza pra entender o que tá acontecendo. O ponto é, não existe um lado certo nessa discussão, só que existe uma realidade. Cada jogador sente isso de um jeito. A gente precisa entender o que está por trás dessa sensação, essa mistura de expectativa, culpa, ansiedade e até de quem a gente é naquele momento da nossa vida, porque só depois de entender isso é que a resposta final começa a aparecer. A culpa gamer é uma das sensações mais estranhas que existe, porque no fundo... Porra, não é possível que eu tô ouvindo o negócio Culpa aí. gamer. Qual é, Diário? Qual é, Diário? Culpa gamer não, você quer ver aí. Qual é, O Diário? pecado gamer, pô. Manda Pecado essa aí, gamer não. agora é culpa gamer. Não, tem o clássico, que é o currículo gamer. Esse aí a gente não Currículo pode, gamer. você não pode esquecer do currículo gamer, que é o clássico, o tradicional. A culpa gamer. É que nem pra mim a maior balela que existe é a tal da síndrome de PC gamer. Essa é intancável, mano. Não dá. Essa é intancável, velho. Puta, Será que mano. todos eles vêm com RGB piscando? A gente tá Culpa falando gamer de algo RGB. simples, né? Jogar videogame. Vai ter que ter Só um por médico algum gamer também, né? Pra poder diagnosticar. motivo, essa sensação de pendência pesa de um jeito que muita gente nem percebe. E não tem só a ver com jogar videogame. Tem a ver com algo que é do ser humano mesmo. Vocês vão entender. É aquela situação que você tá fazendo outra coisa, trabalhando, estudando, descansando, e do nada lembra de um jogo que começou e não terminou. Só que você não lembra com vontade de jogar. Você lembra com incômodo, com aquela sensação mais silenciosa de que você deveria estar jogando aquele título, como se fosse um compromisso atrasado. Tem também o famoso pensamento: eu paguei caro naquilo e agora eu tenho que terminar. Só que tem um detalhe aqui que pouca gente leva em conta, galera. É uma frasezinha pra vida de vocês agora. Dinheiro você recupera, tempo não. E toda vez que você insiste em um jogo que não Às vezes nem o dinheiro, hein? quer mais jogar só porque gastou dinheiro, você não tá recuperando nada. Você tá, na verdade, perdendo uma coisa que é até mais valiosa. As horas que você poderia estar passando em algo que realmente te faz feliz. Tem também aquela pressão externa de que o amigo diz que você precisa zerar, o pessoal da internet tá falando que aquele é um dos jogos obrigatórios, must play, a comunidade idolatra certos jogos, e aí às vezes você... Esse aí, por exemplo. Esse aqui. Cara, eu não sei. Eu juro pra você, eu prefiro voltar lá no Ori e zerar os dois, mas eu não sei, cara. E assim, isso aqui é pura achismo meu, tá? Eu nunca me interessei em jogar o Hollow Knight mesmo, nunca quis. Aí agora eu vou falar isso, vai aparecer, não, é bom, vai lá, joga. Mas não... Até hoje eu nunca quis jogar o Hollow Knight, acredito que seja muito bom, porque muita gente diz que é muito bom, mas não... Tudo que eu vejo eu só não quero mesmo, não senti a necessidade de jogar ele. obrigatórios, Mas acredito que seja um bom jogo. must play, a comunidade idolatra certos jogos, e aí às vezes você tenta insistir, não porque quer de fato, mas porque não quer se sentir o diferente, o excluído. É uma culpa silenciosa, só que ela incomoda. E incomoda justamente porque transforma um hobby em obrigação. E isso... Cara, o bom de estar ficando velho, eu falei pra vocês, né? A gente chega numa idade, mano, ainda que eu nem cheguei no auge disso, tá? Mas veja, ó, esse ano eu faço 36. E você que tá perto disso aí já deve estar meio que assim.
caralho, se vão me excluir, se gostam de mim, se me acham bom, se me acham ruim. Caralho, irmão. Todo mês aqui tá chegando o imposto que o 9 dedos soca no nosso cu. Ou qualquer um que tá lá, né? Todo mês tá chegando conta de luz, conta de água, boleto, IPVA, IPTU. Nenhum membro do site chamado Esgoto Twitter paga nenhuma das minhas contas. Nenhum membro da internet paga as minhas contas. Eu quero que vocês se fodam se vocês me acham legal, chato. Nossa, mano, eu tô aqui pra entregar o meu. Galera que curtir meu trabalho, show. Mas assim, eu, por exemplo, não tenho o menor problema de falar que não sinto vontade de jogar Hollow Knight. Isso não é depreciar o jogo, é só tipo assim, é o que eu sinto. Entendeu? Isso não quer dizer que o jogo é ruim, nem que as pessoas que jogam estão erradas, nada. Eu não sinto vontade, não é um jogo que me chama atenção. O mesmo foi pra Baldur's Gate no lançamento. Então, nossa, a comunidade vai te achar... Bom, acho que vocês sabem o bastante aí já de mim, que eu tô me fudendo pra comunidades, né? Se gostam ou se não gostam do que eu falo. Cara, e eu acho que isso vem com a idade. Eu acho que se eu tivesse feito isso lá nos meus 20, talvez eu ficasse meio com medo, assim, do que a galera ia achar de mim. Ai, meu Deus. Ai, minha vida. Ai, o que eu faço? Ai. Nossa, eu quero que se foda, mano. Sério mesmo, assim. De verdade. Meu irmão, mês que vem aí, ó, se eu não ficar ligeiro, ó, boletagem pagando aí, chegando, meu irmão. Entendeu? Eu vou ficar me preocupando com o que o Pedrinho, que cagou na casa do Joãozinho, tá achando se eu gosto. Nossa, e recomendo pra vocês, viu? A paz de espírito é algo que não se mede, não se compra. Viver em paz, dormir bem todos os dias no travesseiro que você falou, fez e agiu da forma que você acredita, cara, não tem preço. Recomendo muito, 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 muito. Tá errado. Hobby que é obrigação não é hobby. Isso é muito mais simples do que parece. Quando um jogo tá te fazendo bem, quando você tá curtindo, você sabe na hora. Você não precisa se obrigar. No 25 tô nessa vibe. Ah, mano, quando a gente para pra entender que... Mano, por que eu tô me preocupando com o que o fulano que eu nem sei quem tá pensando? Eu quero que se dane, cara. Tá maluco? Quem tem que importar, velho, pra gente é nossas mães, nossos pais... nossas esposas, filhos, amigos próximos. De resto, foda-se, velho. Não existe peso, não existe cobrança, é natural. Você vai ter vontade, vai bater aquele desejo Ainda mais por causa de videogame, né, cara? Meu Deus do céu, velho. De ir lá jogar o game. Só que quando você precisa ficar lembrando o tempo todo que tem que jogar, quando abrir aquele game parece mais tarefa do que diversão, desculpa, mas isso não é mais videogame. Isso é só culpa disfarçada. Você tá tentando ser produtivo em videogame. E é exatamente nessa hora que muita gente começa a se perder um pouquinho, por não saber diferenciar o que é vontade real do que é expectativa, pressão ou essa dívida emocional que a gente cria com a gente mesmo. É por isso que a gente ainda não chegou na resposta final, mas a gente tá perto. Porque antes de decidir dropar um jogo, você precisa entender o que realmente tá te segurando nele. O prazer ou a cobrança. E antes da gente continuar o vídeo, eu quero apresentar para vocês a Miyamoto Store, que está patrocinando o vídeo de hoje. Eles são uma loja online especializada na venda de games em mídia física. Boa, ajuda meu mano diário lá. Todo o Brasil, e caso você seja de São Paulo, pode até dar aquele seu jogo antigo como abatimento do valor do novo game que você quer comprar. Então, se você curte colecionar e comprar mídias físicas, essa é a loja que vai te atender. Além disso, eles têm um canal também de gameplays aqui no YouTube, que eu vou deixar o link na descrição e no comentário fixado para vocês conferirem depois. Muito obrigado a Miyamoto Store pela parceria e bora continuar. Boa. Se tem uma coisa que mudou completamente a forma como a gente joga, é a pressa. E eu não tô falando da pressa do dia a dia. Eu tô falando da pressa que as redes sociais colocaram dentro da sua cabeça. Porque hoje a gente vive num ritmo onde tudo precisa ser imediato. Tudo precisa entregar recompensa em segundos e isso afeta diretamente a maneira como a gente consome videogames. A verdade é que a nossa atenção tá cada vez mais fragmentada. Reels, Shorts, TikTok, são vídeos de 5, 10, 15 segundos com recompensa fácil, rápida e descartável. E isso condiciona a nossa mente a esperar a mesma coisa de tudo, inclusive dos jogos. Só que você sabe, videogame não funciona assim. Jogos não foram feitos para competir com estímulos de 10 segundos. Um jogo profundo, significativo, simplesmente não vai entregar tudo para você na primeira missão. Alguns jogos pedem paciência, pedem calma, pedem que você se entregue
ao ritmo deles. E esse é exatamente o ponto onde muita gente se frustra. A pessoa joga um jogo por 20 minutos e diz que é lento demais, que não acontece nada, que o jogo não tá prendendo ela. Só que na verdade, ela só tá com a dopamina totalmente desregulada. Ela tá tão acostumada com estímulos instantâneos. Impressionante, né? Acho que eu falei tudo isso no vídeo passado. Eu acho. Que não consegue mais atravessar um momento mais calmo, é óbvio, mais contemplativo, mais introdutório. Introdutório, que palavra bonita, né? E isso vai além do jogo em si, tá relacionado com a nossa forma de viver. Hoje em dia, é raro ver alguém lendo 2, 3 parágrafos sem cansar, sem sentir vontade de correr para um próximo vídeo. É raro ver alguém terminando livros, séries longas, trilogias de filmes, não porque são ruins de fato, mas porque a mente não para mais tempo suficiente para entrar na experiência. E é o que eu sempre digo. A dopamina que o celular te dá é barata. Você assiste 10 vídeos e não lembra dos últimos 2. Agora, tem jogo que você joga por 50. Vulgo Enica mandou R$15. Fala, Vulgo. Salve, Crozal. Salve. Bom dia, irmão. Bom dia. Zerei RD1 recentemente. Achei uma obra-prima. E jogando o 2, como um cara que sempre julgou o jogo chato, Agra eu entendo que só jogando pra saber, tô amando demais o game. É isso. Sem mais agregamentos. Você tem total razão. Boa, Croizão. Bom dia, Jureg. Fala, Rodri. Red Dead Redemption é um jogo muito foda. Eu tive dificuldade numa missão porque eu não tinha limpado a arma. Eu nem sabia que tinha que limpar a arma quase toda hora, tá ligado? É muito realista o jogo. E quem fala, não gosto por causa que não comecei na neve. Não gosto porque tem que andar de cavalo. Mano, vai jogar FIFA, no papo, aquele jogo lixo. Jogo lixo. Perdi a paciência de tanto jogar FIFA, agora eu só jogo um jogo foda. Valeu, Croizão. Boa, Rodri. Mandou o papo, meu compadre. E é carioca, pelo estilo. Tamo junto, Rodri. É isso aqui é o bagulho. Matheus mandou R$15. Salve, Crozão. Diretamente aqui do Acre. Se puder reagir a esse vídeo da trajetória do Timon na CDB de 2025. Vale muito a pena. Tamo junto e um ótimo dia a todos. Valeu, Mateusão. Tamo junto. Fala, Crozão. Pô, cara, como uma pessoa que não joga jogo de turno, que deu uma chance pro Baldur's Gate recentemente e está completamente viciado, eu digo, cara, é um jogo que você precisa ir de coração aberto, com vontade mesmo, porque a adaptação dele no início é um pouco difícil, porque tem muita coisa, né? Mas quando você aprende a mecânica, cara, é uma delícia, na moral. Mas tenha tempo e disposição pra se dedicar, porque é um jogo longo, meu filho. Boa, tá aí. A baita dica aí, mano. É isso, pô. É isso, vambora. 60 horas, vive naquele mundo e aquilo fica com você para sempre. E tem outro detalhe que pouca gente admite. O celular é um dos maiores inimigos da imersão. Falem o que quiser. Perfeito. Minha opinião é essa. Você tá jogando, aparece uma notificação, a tela acende, você pega o celular, pronto, acabou. A imersão acabou, quando você volta parece que o clima do jogo sumiu, que a emoção foi interrompida e muitas vezes você culpa o jogo por algo que na verdade foi causado pela distração. Por isso, se você puder, jogue longe do celular, ou pelo menos tenha consciência do quanto ele rouba a sua atenção, porque muita gente dropa um jogo não porque o jogo é ruim, mas porque não consegue mais entrar de verdade em nada que exija um mínimo de foco, de calma, de presença. E é impossível responder quando dropar um jogo sem a gente entender isso antes, porque às vezes não é o jogo que tá lento, é a mente que tá acelerada demais para aproveitar qualquer coisa na vida. Boa, e tem Diário. um exemplo perfeito de como isso funciona na prática. E o nome desse exemplo é Red Dead Redemption 2. O começo de Red Dead é quase sempre o centro dessa discussão. Aquela primeira hora na neve, aquele ritmo mais lento, aquele clima de introdução e uma galera enorme simplesmente dropa o jogo ali. Eu morro de dó do cara que fez isso. Muita gente olha aquele ritmo mais calmo e acha que o jogo não anda. Não acontece nada, é devagar demais, não progride. Só que essa parte é proposital, é narrativa, é construção, é clima. E sendo sincero, eu não consigo entender quem critica esse começo como se ele fosse um defeito. Ele não é longo, não é arrastado e principalmente não é nem de perto algo que representa tudo que esse jogo é. Então, claro, você tem todo o direito do mundo de não gostar, mas dizer que é ruim é outra coisa.
E a gente vai falar disso depois também. Mas voltando, é como se aquela pessoa tivesse exigindo que em 40 minutos, um jogo de 60, 70, 100 horas mostrasse tudo que ele tem pra mostrar. Como se fosse obrigado a entregar a tal dopamina instantânea, cheia de explosão visual, ação ininterrupta. E aí, por causa desse ritmo introdutório, tem gente que abre mão de experimentar um dos melhores jogos já feitos. E eu falo isso com convicção, tá? Pra mim, o Red Dead Redemption 2 é o melhor jogo já feito. Not a good plan, boys. Ele é muito especial na minha vida. É uma obra que você tem que jogar com alma, com calma, com profundidade. Mas você só percebe isso quando atravessa esse começo, quando chega no mundo aberto, quando respira aquele universo, quando sente o impacto da história. Red Dead 2 não foi feito para competir com shorts de TikToker de 15 segundos. Ele é exatamente o oposto disso, e é por isso que eu amo esse jogo. Só que, ironicamente, é justamente isso que afasta muita gente desse jogo. Esse exemplo resume perfeitamente o problema desse vídeo, a dor desse vídeo. Vamos falar igual coach aqui, vai. Depois vocês arrastam pra cima lá pra comprar a receita do sucesso que eu vou deixar no story pra vocês, tô brincando. Às vezes a gente dropa o jogo cedo demais. Não porque o jogo não presta, mas porque a gente não tá disposto a acompanhar o ritmo dele. Uma coisa que muita gente esquece é que videogame não existe no vácuo, sabe? À parte. Ele acontece dentro da nossa vida, da minha, da sua, e a nossa vida muda o tempo todo. E isso influencia diretamente o tipo de jogo que faz sentido pra gente em cada momento. Tem gente que quando tá na fase mais corrida da vida, se sente melhor jogando jogos longos. E isso faz todo sentido, porque sua vida tá caótica, instável, cheia de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Mas ali, no seu quarto, no seu sofá, no seu console, no seu PC, existe um mundo fixo, um universo que não muda, só que ele te espera e continua igual. E isso traz uma sensação de paz, de continuidade, de estabilidade que muita gente precisa quando tudo lá fora parece estar fora de lugar. Para esse tipo de pessoa, um jogo de 60, 70 horas é quase como um porto seguro. É onde ela respira, é onde ela organiza a mente, é onde ela sente que nada tá desmoronando em volta dela, entende? Mas por outro lado, tem gente que vive exatamente a mesma fase corrida e não consegue lidar com a ideia de se comprometer com um jogo longo. A pessoa já tá cheia de responsabilidades, de horários, de cobrança. Mas é que tá, né? Comprometimento é muito forte. Eu acho que você não tem que se comprometer com jogo nenhum. Acho que você não tem que ficar pensando em, nossa, vou começar esse jogo. Nossa, mas como é que eu vou trabalhar direito amanhã pensando nesse jogo? Poxa, mas como é que eu vou fazer meus alfazeres sendo que eu iniciei aquele jogo? É que se dane. Você iniciou o jogo, faça as suas coisas, quando der você continua. Fiquei 2 meses sem encostar, não importa, faça suas coisas, voltou, continua. Acho que é assim que você tem que levar a gente, pelo amor de Deus. Videogame é entretenimento. Videogame é uma parada para se divertir, é uma ferramenta para você se divertir. Certo? O que você não pode tá jogando picotado e tal, você não vai entrar numa discussão sobre esse jogo. E se você não for, joga no seu tempo. Se comprometer, ou então ficar pensando, já iniciei, agora preciso terminar. Cara, tá cheio de gente que hoje se compromete com o jogo, que se leva a sério demais, e por isso que acaba discutindo. Desistindo. E discutindo também, né, na internet. Mas, não. Joguem no tempo de vocês, cara. Joguem de acordo com o que dá, né? Então, às vezes o cara trampa 8 horas por dia, chega em casa, tem filho, não tem tempo, ele tem 1 horinha pra jogar. Joga 1 horinha, mesmo de um jogo longo. Não precisa ter essa pressa absurda. Não precisa. As pessoas estão levando o videogame a sério demais, cara. A sério demais. Então a última coisa que ela quer é adicionar mais um compromisso nessa lista. Então para esse tipo de jogador, o ideal são jogos curtos, aqueles de 4, 5, 6 horas, jogos que você começa e termina sem carregar peso, sem sentir que tá... Eu agora tô um pouco assim, eu quero esses joguinhos um pouco mais curtos. Daqui a pouco eu vou sentir aquela vontade de um jogão pesado. É assim, é a fase, isso que o Diário falou aqui também é muito legal, né? E conforme vocês vão crescendo, tendo responsabilidades, as coisas vão mudando no quesito vontade. As coisas vão mudando no quesito gosto pessoal.
Então, por exemplo, arrumei um trabalho no escritório, corrida, conheci um monte de pessoas novas, arrumei uma namorada. Nossa, agora minha atenção já não dá mais só pro videogame. Mas eu sou um cara que sou maníaco por jogos RPG de mundo aberto, que levam 300 horas pra terminar. O que eu faço agora? Eu vou ter que me adaptar, ou então eu vou ter que descobrir novos gostos, ou gostos. Então deixa eu pegar aqui uns joguinhos de 10 horinhas, 15 horinhas, que eu vou matar eles ali num curto espaço de um final de semana, né? Então é isso, vai variando muito conforme a sua vida tá naquele momento, né? Fui demitido e tal, vou ter bastante tempo livre. Então, é por aí. Tá entrando em algo gigante. Tô há 3 meses jogando Kingdom Come Deliverance 2 e ainda vai demorar pra terminar. Só dá pra jogar quando eu tenho tempo, mas estou tranquilo. É assim, cara, é assim. Tem que levar como uma obrigação. Que vai exigir meses da sua vida. E tem também a galera do multiplayer, né? Que pessoalmente eu não sou fã, vocês que me conhecem um pouco mais, vocês sabem que eu não sou muito de jogar jogos online, só que pra muita gente isso funciona. Em fases mais caóticas da vida, tem gente que prefere algo sem compromisso nenhum. Abre partida quando der, fecha quando quiser, joga... Crozão, platinar o Assassin's Creed Valhalla é horrível. Tentei, mas desisti, demora demais. Concordo 100%. Eu platinei o Valhalla. Eu platinei o Valhalla e de uma forma tão gostosa que eu nem senti, mano. Sabe por quê? Porque na época, e pode ser também, cara, esse meu julgamento com o Valhalla, se bem que o Charles também gosta, tá? E eu acho que ele não passou a mesma coisa que eu. Mas o meu caso é que é o seguinte, eu já sou eu sou maluco, não só pela mitologia nórdica, mas também pelo tema viking. Eu acho muito foda. E tem uma parada que eu tava assistindo a série dos Vikings, a do Ragnar, no momento em que eu tava jogando esse jogo. Eu tava viciado, mano. Todo dia eu queria ver uns 3, 4 episódios com a Thaís, todo dia, enquanto eu jogava o Valhalla. Então eu fiz uma junção muito pica, tá ligado? Então eu platinei sem nem ver. Talvez quem vai jogar sem essas referências, né, ou não goste tanto do universo, também vai sofrer, então... Enfim. Eu não lembro se eu dei o brioco no Valhalla. Mas também se deu, foda-se. Com os amigos, dá risada, se distrai, conversa, relaxa, sem história profunda, sem responsabilidade, sem apego emocional. É só uma diversão leve ali pra aliviar a cabeça. Isso funciona pra muita gente. E a parte mais interessante é que isso não é fixo. Eu mesmo já tive os dois lados. Já tive épocas que eu só queria jogar jogos longos porque aquilo me dava uma sensação... É que nem esse aqui, ó, o Gotham. A galera desceu o cacete nesse jogo. Achei gostosinho e platinei. Mas assim, sabendo que não é lá essas coisas, né? Platinei, falei, foda-se, eu tô gostando. Tá bom, a galera tá metendo cacete? Foda-se, eu tô gostando. E platinei o jogo. E foda-se. Platinei de boinha também. Eu sabia que era um jogo bem abaixo, mas joguei de boa. É isso. É isso, não é? De estabilidade, então era um escape quando a vida tava acelerada demais. Só que eu já tive outras épocas que eu só queria jogar jogos curtos, porque eu queria conhecer títulos novos, completar games que estavam na minha lista, testar experiências sem ficar carregando aquele peso de ficar meses em um único jogo, enquanto tem trocentas coisas pra zerar. E isso muda conforme as fases da vida mudam. Não é sobre o jogo ser bom ou ruim. É sobre o que você tá passando naquele momento. Sobre o que combina com o seu estado emocional, com a sua rotina, com a sua energia. É por isso que não existe regra do que você deveria jogar. O que existe é... Ó, falando isso, o Dava tá platinando o Bloodborne, velho. Tá entrando em outros mares agora. É compatibilidade, é momento e contexto que você tá. E entender isso muda completamente a forma como você enxerga a ideia de dropar um jogo. Porque às vezes o problema não é o game. Às vezes o problema é o tempo que você tem na sua vida. Tem uma coisa importante que quase ninguém fala, mas que faz toda a diferença quando a gente discute dropar jogos. A diferença entre um jogo ruim e um jogo que simplesmente não é pra você. E eu acho que eu vou fazer um vídeo específico disso aqui no canal. Existem jogos que realmente são ruins. Por mais que eu tenha feito vídeo dizendo que não existe jogo ruim, mas se vocês assistirem esse vídeo, vocês vão entender o que eu quis dizer com isso. Mas assim, existem jogos mal feitos, com bugs grotescos, gameplay quebrado, história mal contada, ideias... É que nem a Ubisoft, né? Falando nela, cara, na hora que eu falei Ubisoft, apareceu o Legion, cara. Caralho, summonou, velho. Isso é um time absurdo, cara. Mas que nem jogo da Ubisoft, cara, hoje em dia, qualquer um, é o lema do Seu Madruga. Não existe jogo ruim.
Ruim é ter que jogar. É os jogos da Ubisoft, pô. É isso. Não existe jogo ruim. O ruim é ter que jogar. Nem o Legion. Ruim é ter que jogar. Entendeu? Se eu não precisasse jogar, pra mim não ia ser jogo ruim. Mas eu preciso jogar, né? Aí é foda. Aí o jogo é ruim. Então é ruim é ter que jogar. Tem um outro também que eu gosto muito que é torcer pro Coringão é bom. Ruim é quando joga. É isso, gente. Infelizmente, é uma verdade que vocês têm que aceitar. Mal executadas, tem jogos que tem tudo isso junto, títulos que você pergunta pra 10 pessoas e 9 vão dizer que o jogo é fraco. E tudo bem, isso existe. Só que eu me arrisco a dizer que a maioria das situações não é só sobre isso. A maioria das situações é sobre compatibilidade, é sobre gosto, sobre estilo de jogo, sobre fase da vida, é sobre o que encaixa com você naquele momento. E o melhor exemplo disso, que pessoalmente eu tenho pra dar aqui pra vocês, foi Final Fantasy. Assim, eu respeito demais essa franquia que é gigantesca, é histórica, tem fãs no mundo inteiro, mas ela não funciona pra mim. Perfeito. Pra mim também não funcionava até eu jogar o 16, gostar, platinar, entender o mundo e jogar o 7 e o Rebirth. E nunca fiquei aqui chupando bago de Final Fantasy só porque tem uma fanbase, não. Sempre falei, não é pra mim, não é pra mim, não é pra mim, até eu sentir a vontade de jogar. Aí eu entro de novo no que eu sempre falo, jogue no seu tempo. Simplesmente não engreno jogando Final Fantasy. E, obviamente, não é porque o jogo é ruim. Quem sou eu, né, pra falar que Final Fantasy é ruim? Mas, simplesmente, esse game não conversa comigo, entendeu? E tá tudo certo. E eu quero jogar o da Boy Band lá, ainda não joguei. Jogos de Qual que é, Joregão? Sei, o 15. O 15, É o 15, eu sei. isso aí. turno, a mesma coisa. Talvez Expedition mude a visão sobre isso, eu vou jogar ele logo logo. Quem sabe essa minha opinião mude, mas assim, eu já tentei vários e eles também não são pra mim. Só que nem por um segundo isso significa que esses são jogos ruins. Eles apenas não fazem sentido pra mim, pro meu ritmo, pro meu estilo de jogo. E Yakuza Like a Dragon, mesma história. Tem gente que ama esse jogo de coração, várias pessoas já me recomendaram ele, eu tentei e não rolou. E tudo bem também. E o contrário também é verdade. Tem jogo que eu amo de coração, que eu considero incrível, que é o caso, por exemplo, do Red Dead, né, que eu falei agora, e que outras pessoas dropam sem sentir dor nenhuma. Porque não existe uma régua universal que define o que cada um tem. Existe sim, é Red Dead 2. Se não gostou, é pau no cu. Tem que gostar. E tem um detalhe... Não, mentira. Vou ficar quieto então, pô. Vou ficar quieto. Mentira. Me passei. Mais importante ainda, às vezes um jogo não era pra você naquela época, mas passa um tempo e você volta... Quem joga de cutelo no Bloodborne é fresco, falei também. Tem que jogar de machado. E ele faz muito sentido. Mentira, isso aí eu tirei do Louco. nada. Não, cutelo é muito foda, tô de sacanagem. Eu jogo de cutelo. Eu sei, simplesmente a melhor arma do jogo. Isso aconteceu Só me passei. comigo Dá vontade de machado. nos jogos Souls-like. Teve um tempo que eu E eu joguei também de cutelo a primeira vez. Aí a segunda eu joguei de machado. não via graça Eu nenhuma gosto do machado que você abre ele, aí vira uma harmona, que eu sou meio uga-uga, né, então... em entrar num jogo pra ficar morrendo 300 vezes por minuto Fala, ou Alisson. mais. Eu achava frustrante, achava sem sentido. E hoje é um dos gêneros que eu mais gosto. Vocês sabem que eu amo de coração Souls-like. Então, mudou por quê? Porque eu mudei. Porque minha cabeça mudou. Porque as minhas fases mudaram. E é exatamente aqui que muita gente se confunde. Dropa um jogo ótimo achando que ele é ruim. Quando, na verdade, ele só não encaixa com o momento, com a rotina, com a cabeça daquela pessoa. Entender Pô, isso. eu já falei que eu ia dormir e acordava pensando no meu boneco do Elden Ring hoje. É a primeira vez hoje, né? Então tá Hoje é a bom, primeira isso vez. tira Hoje é a primeira. então tá Peso bom. enorme das nossas costas. 1.354. Beleza. Porque nem tudo que você dropa é um fracasso seu. E nem tudo que você ama também é uma verdade universal. A não ser no caso do Red Dead. Às vezes, o jogo é ruim. Às vezes, ele só não é pra você. E aprender essa diferença deixa muito mais claro quando a gente deve insistir e quando a gente deve dropar. Existe também uma situação que quase ninguém comenta, só que ela é bem comum. Quando você começa gostando de um jogo e lá pelo meio alguma coisa muda. Às vezes você tá ali firme jogando suas 5, 10 primeiras horas, empolgado, animado, e de repente a vontade some. A magia da coisa desaparece. E aquela sensação de quero jogar mais disso aqui vira um... talvez depois. E você começa a perceber
perceber que tá abrindo o jogo mais por costume do que por vontade real. E isso não significa que o jogo ficou ruim, não significa que você fez algo errado, muito menos que você desiste fácil das coisas. Só significa que alguma coisa dentro de você mudou. Seu humor, sua energia, sua fase, sua cabeça, e a experiência que antes encaixava perfeitamente, agora não encaixa mais. E isso acontece com todo mundo, tá? A gente muda o tempo inteiro. E é normal que alguns jogos que funcionaram no começo deixem de funcionar depois. O grande problema é que quando isso acontece no meio do jogo, muita gente fica em dúvida. Mas eu já avancei tanto, falta pouco, é só insistir, eu preciso zerar porque eu já investi tempo nesse jogo. E essa lógica pode ser uma armadilha. Porque insistir em algo que já perdeu o brilho só porque você já tá no meio, não vai fazer esse brilho voltar. Vai só transformar mais horas da sua vida em cansaço. E isso não faz sentido nenhum. Então, quando você percebe que perdeu a vontade no meio do caminho, sempre vale a pena fazer uma pergunta simples. Isso ainda tá me fazendo bem? Se a resposta for não, não tem problema nenhum parar. Você não deve nada pro jogo, nem pra aquela história e nem pro tempo que você investiu. A única coisa que importa é o que você sente agora. E é exatamente esse tipo de clareza que prepara o caminho para a resposta final que tá chegando. Depois de tudo isso, a pergunta continua sendo a mesma. Qual é o momento certo de dropar um jogo? E a resposta, por mais que pareça complexa, é muito simples, na minha visão, né? Eu vou falar pra vocês aqui o que eu faço. Dê algumas horas ao jogo. 1, 2, 3 horas. Joga sem tanta expectativa, sem tanta pressão, sem aquela voz interna dizendo que você tem que gostar daquilo. Só joga, só senta e sente a experiência. Se você curtir, ótimo, segue em frente. Mas se você terminar essas primeiras horas sem sentir firmeza, não toma decisão na hora. Desliga o console, vai trabalhar, estudar, descansar, vai viver sua vida. Depois, no outro dia, você volta e no momento certo, vai lá e dá mais uma chance pra esse game. Às vezes o problema não é o jogo. Às vezes é você naquele dia, naquela vibe, naquele humor. Agora, se você tentar de novo, com calma, com a cabeça limpa, e mesmo assim nada acontece, não rola conexão, não rola vontade, não rola prazer, tá tudo bem. Esse é o momento certo de dropar o jogo. Sem mistério, sem regra complicada, sem drama. Se depois dessas 2 tentativas sinceras aí o jogo ainda não te pegou, você não deve mais nada pra ele. E isso vale também pra quando o interesse some no meio da jogada. Você pode ter curtido as primeiras 5, 10, até 15 horas do jogo, mas se lá na frente você sente que a vontade acabou, que o brilho se apagou, que você tá abrindo o jogo por obrigação, então você também tem todo o direito de parar. Não existe compromisso. Acho que um dos pesos pra isso acontecer também, cara, é a grana, né? Que por isso também muita gente se força a zerar, pelo menos. Porra, velho, 350, 400 reais no jogo, mano. O cara vai lá, compra, aí, porra, é enganado, o jogo é uma farsa, ou então o jogo fica uma merda depois. O cara fala, mano, eu paguei 400 conto nessa porra, pelo menos zerar eu vou. Por isso que se força também a zerar, e não tá errado. Com algo que deixou de fazer sentido pra você. Mas existe um ponto importante aqui. Também não vai ficar pulando de jogo em jogo, tá? Porque se você joga tudo por meia hora e já desiste, vai chegar um momento que nada mais nesse mundo vai te satisfazer. Nada vai te prender, nada vai encaixar pra você. E aí o problema não é o jogo, aí, é o excesso de esse é o estágio de contaminação até você virar o cara que vai criar uma conta no X e vai ficar falando: mas o que esses caras veem no Red Dead e no Death Stranding que eu não consigo enxergar nada demais? É isso. Esse é o processo. No The Last of Us. Aí vira jornalista. Aí o último estágio é o jornalistinha. Mas no The Last of Us, você tem a evolução, né? Você vira um infectado, aí você depois vira um... É um clicker, né? É o clicker? É o instalador. É o instalador. Aí depois tem o baiacu. E depois tem um bicho que é mais foda que o baiacu. Ou seja, a contaminação, né? O vírus, ele vai... O vírus não, caralho. O fungo, pô. O fungo, ele vai se alastrando, né? É tipo esses caras, pra você chegar no nível conta de X, conta de Twitter, você passou por todos esses. Aí você vai ficar perguntando o que as pessoas veem no Red Dead, né? E essas coisinhas aí. Mas enfim, vamos lá. É falta de vínculo, é essa ausência de tempo pra entrar de verdade. Imitei o Homer? É mesmo, Em alguma experiência. Por isso, encontra o seu meio termo.
joga um jogo por vez, dê a ele algumas horas reais que você tá focado ali, sinta, experimente, viva aquele começo com sinceridade, depois você decide. E a parte mais bonita dessa resposta é que ela sempre esteve dentro de você. Momento Coach Pro Max aqui. Brincadeiras à parte, a verdade é simples. Quando um jogo é pra você, você sabe. Quando um jogo não é, você também sabe. Você tem que começar a ter esse feeling antes de comprar o jogo, né? A resposta sempre tá na nossa cabeça, mesmo Analisar bem, olhar a empresa. Hoje em dia tem tanta informação, gente. É você abrir a desenvolvedora, ver os jogos que já lançou, ver se é o tipo que te agrada, ver o estilo do jogo que você tá comprando, o que é ele, o que você gosta, né? Pra não cometer erros. E aí, tipo assim, tá bom, esse jogo aqui eu nunca joguei, mas quero experimentar. Aí é um risco que você vai correr, né? Aí você não vai estar jogando safe. A gente tente não olhar pra ela. Dropar um jogo não é fracassar, não é falta de força de vontade, é só uma... Ou tem a PC, jogos por 20 pila. 20 pila. Nem isso aí vocês do PC pagam, Carne Moides. Achando que me Isso é de graça, porra. 20 pila. Uma escolha, a gente tá falando de videogames aqui, uma escolha que coloca seu tempo, seu prazer e sua vida acima de uma obrigação que não faz sentido nenhum. Então, jogar videogame, galerinha, é pra te fazer feliz, é pra te dar boas sensações, boas memórias, boas experiências, e se isso não tá acontecendo, vai jogar Red Dead 2. Brincadeira. E se isso não tá acontecendo, então, o momento certo de abandonar um jogo é exatamente esse, o momento em que você percebe que não quer mais jogar. No fim das contas, cada jogo que a gente joga carrega um pedacinho da nossa vida. Um humor, uma fase, uma rotina, um momento específico. Cara, eu queria replatinar o The Witcher esse novo aí, cara. Agora eu pego. E é por isso que... Agora eu tô Zé jogo curto, então... Eu vou voltar, deixar... animar de novo pra jogo longo. Não existe uma resposta universal. O que existe é você, o seu tempo, a sua vontade e a forma como cada jogo conversa com tudo isso. Dropar um jogo não te faz menos gamer, não te faz menos dedicado, não te faz alguém que desiste fácil. Às vezes, dropar é só uma forma de respeitar quem você é hoje e o que você realmente quer sentir quando senta pra jogar. E quando você entende isso, tudo fica muito mais leve. Você para de se forçar, para de carregar peso, para de transformar o hobby em obrigação e volta a jogar por aquilo que realmente importa. Prazer, diversão, imersão. Aquela sensação boa de estar fazendo algo que te faz bem de verdade. Então agora eu quero saber qual é a sua estratégia para decidir quando dropar um jogo. Você insiste até onde? Você dá quantas chances? O que te faz olhar pro game... Tá aí, o que vocês fazem, hein? Faz tempo que eu não... Cara, o último jogo que eu dropei... O que é dropar? Porque, por exemplo, zerei o jogo, só não platinei, já não é mais dropar. Então, assim... Sei lá. Dropar... Aí tem os que eu ainda tô jogando, né? É mais ou menos por aí.